Bem-vindos a todas e a todas ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho. Sintam-se abraçados e amparados por esta luz que está a envolver-nos a todos nós. Um beijo no coração. Seja bem-vinda, minha irmã. Horaci, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Que tarefa, hein, minha irmã? Graças a Deus. Estamos aí prontos para iniciar o nosso trabalho. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. São coisas que ocorrem para que cada vez mais tenhamos fé naqueles que estão aqui ao nosso lado, nos orientando. Seja bem-vinda. Se apresente para essas pessoas queridas que estão e que verão posteriormente este vídeo, Horaci. Eu sou Horaci Correia, mãe do Bruno Correia de Oliveira e do Vitor Correia de Oliveira. O Bruno me antecedeu ao plano espiritual há 23 anos e está do outro lado da vida me aguardando. De lá, quando essa dor apareceu no meu coração, eu falei, eu tenho que sair dela e ajudar outras mães. E assim tem sido feito. Assim tem sido feito. Muito obrigada pelo convite. Isso, minha irmã. Então, a palavra é contigo. Gratidão. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre sepultar o corpo de um filho. Eu tive que procurar recursos na doutrina abraçada, recurso no Evangelho de Jesus, no amor de Deus, principalmente no amor de Deus, para sepultar o corpo de um filho com 21 anos num acidente de carro. Sabemos não ser fácil fazer isso, mas conseguimos, graças a Deus. Graças a Deus, e de lá para cá, a gente tem feito encontros, grupos, há 23 anos. Conversamos com pais que vivenciam a mesma situação, tentando consolar o que achamos ser inconsolável. Mas o que a doutrina nos passa, o que o Espiritismo me passou durante algum tempo, 21 anos, 18 anos, quando o Bruno desencarnou com 21 anos, eu tinha 18 anos de doutrina dos Espíritos. E eu procurei o recurso na fé. Porque no momento a gente pensa, Deus, aonde está Deus nesse momento? Por que ele fez comigo? Tem tantos jovens por aí que maltratam seus pais, até matam seus pais, roubam seus pais, fazem coisas terríveis e outros tão bons quanto o meu. Mas por que o meu? Deus existe? Deus existe nessa hora? Procurei forças. E fui até os princípios básicos da doutrina dos Espíritos. Que o primeiro princípio, que é o princípio de todas as religiões, Deus, Criador da vida. Antes, eu acreditava, antes do Espiritismo, num Deus que condenava, um Deus do olho por olho, dente por dente, um Deus juiz que tinha um livro nas mãos, e nesse livro tinha ali todos os nomes. E quando desencarnávamos, ele ia lá no arquivo, e a chave, ali estava escrito tudo que pensei, que senti, que falei, que fazei, que fiz e eu seria castigada. Veio Jesus e disse para todos nós que Deus é um pai de amor, que ama todos os seus filhos. Aí veio a doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos, que diz, e nos explica, e nos mostra que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Logo, se ele é a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema, logo, tudo tem a inteligência de Deus. Então, eu comecei a pensar, por que eu? Visto que Deus é bom, que Deus não castiga, que ele não é um juiz,
Mas será que naquele momento que aconteceu o acidente de carro com o Bruno, que ele saiu para receber um diploma da Marinha, ele era militar, e ele, pela primeira vez, ele sai de Cabo Frio para ir para o Rio. Quem não conhece o Rio, tem uma ponte que liga Niterói ao Rio. Eu moro 100 quilômetros, mais ou menos, do Rio. E ele ia sempre de ônibus, ou de carona, ou de carro. Nunca ele tinha ido de carona. E o amigo veio e ofereceu a carona a ele, e ele foi. Foi de carona, o carro quebra a barra de direção e ele desencarna. Com 21 anos, e seu amigo com 18, Rogério. Então, Deus naquele momento não estava ali? Será que isso é justo? Será que isso é bom? Tudo que vem de Deus é justo, é bom? Por que comigo? Aí a gente vai até Allan Kardec, na Gênese, que ele diz que Deus, figuremos Deus, como um fluido cósmico universal, que preenche o universo e penetra em toda parte da criação. Então, ele é justo, ele é bom, ele não condena, ele não castiga, e ele está em todos os momentos, em todos os lugares. E aí? Procurei forças. Mais do que nunca em tudo isso. Chegamos no segundo princípio básico da doutrina dos espíritos, que é também de todas as religiões, visto que Deus e a imortalidade da alma são princípios de todas as religiões. A alma sobreviveu, está nas zonas umbralinas, mas está lá. Está no céu, está lá. Está no inferno, está lá. Está no purgatório, está. Está no mármore do inferno aguardando, está numa mumificada, mas está em algum lugar. Logo, ela existe em algum lugar. A imortalidade da alma. Aí comecei a aliviar o meu coração. Me foi pedido, na época, 23 anos, para que eu coordenasse esses princípios para um grupo de pessoas que estavam chegando na doutrina. Não foi por acaso. Que eu tive que estudar, aprender, compreender, viver para poder ensinar. Como se eu tivesse condições de ensinar, de dirigir, de coordenar o estudo. A imortalidade da alma. Ele é imortal. Todos nós somos imortais. Todos nós estamos vivos, independente de estarmos no corpo físico. Mas se nós somos imortais, nós estamos em algum lugar fazendo o quê? Perdemos o contato das pessoas que amamos? Nunca mais poderemos estar juntos? Nunca mais nos encontraremos porque a gente ficou perdido, um ficou para um lado, outro ficou para o outro? Ou nós estamos sempre de contato? Ou nós nos unimos sempre? Fui estudar sobre os laços de família. Aí chegamos à conclusão que nós estamos numa família com as pessoas que deveríamos estar, e ali, na nossa consanguinidade, ou na família construída, ou na família que vivemos no mesmo teto, ou numa família profissional, aonde for, nós estamos com espíritos que temos que estar. Logo, mas e aí? Morreu? Vai ficar só em espírito? A imortalidade da alma, nós sabemos que ela é para todos. Eu vou conversar com vocês sobre aquilo que realmente me fortaleceu. Porque o espírita não é aquele que diz, eu vou acreditar porque fulano me disse, porque A, B me disse. Não, fui procurar lógica. Eu fui procurar no estudo, eu fui procurar no entendimento. Aí cheguei em Ernesto Bozano. Ernesto Bozano, ele não acreditava na sobrevivência da alma, ele não acreditava na imortalidade da alma, ele não acreditava, para ele morreu, acabou. E ele tinha uma mãe, e aquela mãe era tudo para Ernesto, era tudo, e ele não queria nem pensar, porque no dia que a mãe desencarnasse, morresse, ela iria acabar, não mais, não mais. Aí ele foi numa reunião, quando a mãe desencarnou, ele ficou louco, ele ficou numa paixão, num amor, que não conseguia ter lucidez para nada. Ele era um filósofo.
Aí tinha, naquele momento, aconteciam as reuniões com Eusápia Paladino. Eusápia Paladino era uma médium, ela era uma médium de efeitos físicos, ela era uma médium de vidência, ela era médium, era um shopping center de mediunidade. Eles reuniam numa sala com Eusápia. E Eusápia chegou, Ernesto disfarçou, colocou uma capa, disfarçou e foi ao encontro dessa reunião. Chegando lá, entraram com Eusápia, amarraram suas mãos, levaram-no para um quarto, amarraram ela na cama, apagaram a luz, e todos em silêncio, tinha um público razoável. Ele descreve no livro Na Crise da Morte. E ali ele vê que, após que apagaram a luz, começou a unir-se no chão alguns flocos brancos. Pensou ele que fosse flocos de neve, neve não era, porque não estava na época. O que era aquilo? Algodão? Algodão não era. E daquilo que foi materializando, nós sabemos que é o ectoplasma, materializou o corpo de uma mulher. E essa mulher foi andando para o lado onde estava Ernesto e começou a falar: Ernesto, 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 sou eu. Essa Eusápia é uma atriz, ela imita a voz da minha mãe. Ela imita a voz da minha mãe. E ela aproximou-se de Ernesto, e ele fala assim, além de atriz, ela é uma ladra, pois que ela roubou o vestido da minha mãe, está vestida com ele. Ernesto, sou eu. Eu venho te dizer que eu não morri, que a morte não existe, que eu sobrevivi ao corpo, o corpo não existe mais, mas eu estou viva e te amo e te aguardo para o nosso reencontro. Todo o conceito de Ernesto, que tinha sempre, semanalmente, uma nota contra a doutrina dos espíritos, contra Allan Kardec, contra o livro dos espíritos, contra o evangelho, contra toda a codificação, mudou. Ele passou a escrever notas a favor da doutrina dos espíritos e da imortalidade da alma. Então, somos imortais. Podemos nos comunicar após a desencarnação. A comunicabilidade dos espíritos. Eles não morreram. Os nossos amores, o meu filho, não morreu. Porque eu sinto, eu vejo, eu falo. Eu comecei a compreender que Deus é justo, que Deus não me castigou, que ele continua vivo. Fui a Uberaba, estive com Chico Xavier me deu notícia, estive com outros médiuns, e agora é muito natural. Não vou dizer para você que me ouve que vai deixar de doer. Não vai. Se alguém chegar para você, vai dizer, com o tempo vai passar? Não passa. Com o tempo você vai esquecer? Não esquece. Com o tempo a saudade passa? Não, a saudade aumenta. Esses sentimentos continuam. Porque como eu falar com você, que você não vai ter mais o contato diário com seu filho, com sua esposa, com seu esposo, com seu pai, com a sua mãe, está ouvindo, querida, com a sua mãe? Isso não doer, vai doer. Agora, com esclarecimento, com a razão, não vai ter mais sofrimento. Porque o sofrimento é aquele que nos prende, é aquele que nos escraviza, é aquele que não nos dá a razão. É quando nós colocamos a cruz. É uma cruz, sim. Eu não digo que não é, porque dói como uma cruz. Só não tem o sofrimento do desespero, o sofrimento da angústia. Quantas mães suicidam-se pela desencarnação de um filho? No nosso grupo Unidos pela Saudade, nós temos exemplos. Quantas mães desenvolvem doenças de difícil cura pela não aceitação da dor, com a autoeliminação da harmonia mental pela não aceitação da dor? Aí desenvolvem enfermidades de difícil cura. O meu marido faz tratamento no Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Rio de Janeiro. Ele já desenvolveu 15 tumores com câncer. E quantos cânceres são desenvolvidos pela não aceitação da dor, seja ela qual for? Aí ela torna-se o sofrimento. Esse entendimento que meu filho não morreu, que meu filho está vivo, que nós podemos estar sempre
sempre sem eu incomodar, porque ele tem que seguir a sua jornada. Juntos, em intercâmbio pelo sono, pela evidência, pela audição, pelo perfume, pelo roçar na pele. É ele que veio e me deu um beijo, eu sinto roçar. Mas e aí? Fica só nisso? Nós não vamos mais adiante? Porque essa imortalidade da alma pertence a outras doutrinas. Mas a comunicabilidade não. Aí nós saímos e entramos na doutrina dos espíritos com essa comunicabilidade. Com esse poder vir falar comigo e eu não achar que é o demônio, que é as trevas, de forma alguma. Eu sei. O meu coração, o coração de mãe sabe. Conversei com o Divaldo Franco, tinha pouco tempo, tinha 8 meses que Bruno tinha desencarnado, e ele falou comigo, quando a saudade apertar, entra no silêncio do seu quarto e conversa com ele. Mediunidade não é privilégio de ninguém. Baixa a poeira do seu desespero. Acredita que ele está vivo, que ele está bem, conversa com ele. E é assim. E é assim. Mas e aí? Tem um outro princípio. O princípio da esperança. O princípio da prova do amor incondicional de Deus por todos nós, conhecidos como paligenesia, como vidas sucessivas, pluralidade das existências e outros nomes tantos que Kardec disse que ele não veio inventar nada. A doutrina dos espíritos, ela veio dar nomes novos para as coisas que já existem. A reencarnação. Horaci, você me desculpa, tem uma senhora de Angola, a nossa querida Amélia Gonçalves, bem-vinda, Amélia, que também, no mesmo dia, perdeu o seu esposo e a sua filha. Ela está conosco e se chama Amélia Gonçalves, lá de Angola. Se eu você estou puder... de olho nela, né? Eu não estou vendo agora. Eu não tinha visto Eu a minha coloquei a querida minha tela, Amélia. tem outra pessoa na minha tela, tem Essa é a nossa Marinete, querida tem Amélia. Não tinha Selma estava vendo a Amélia, não. e E tem a Amélia. ela está em Angola, para que também vocês possam conversar, para que você saiba que ela também teve essa Tem quanto tempo, experiência. Amélia? Tem quanto tempo, Amélia? Boa noite. Boa noite. Tem É quanto uma tempo, alegria, querido? é uma alegria estar aqui É uma e alegria, ouvi-la. minha irmã. Uma alegria e ouvi-la. É tão importante esta conversa que eu neste momento, estou orientando o grupo, nosso grupo de estudo está fazendo um estudo neste momento, uma palestra. Mas eu, como eu luto, eu preferia ouvir. Portanto, eu fiquei viúva e perdi marido e filha no mesmo dia, há 36 anos, por aí. Eu era menina, tinha 25 anos. Perdi marido e filha no mesmo dia, grávida, operada e sem andar. E num acidente de carro. Achei muito engraçado, porque o falecido marido era da Marinha, de guerra. Era também. Olha só que coisa! Mas não chamava Bruno, né? Não chamava Bruno. Não, chamava-se João Manuel. João Manuel. Mas tinha 28 anos, era uma pessoa também bastante elegante, uma pessoa boa. A gente é o que a gente estava falando, não é? E essa reencarnação, esse princípio básico da doutrina dos espíritos que vem nos dizer que nós teremos outra chance, que nós teremos outra oportunidade. E eu quero conversar, você já tem 30 e poucos anos, tem mais tempo do que eu. Eu perdi não, minha mãe me desencarnou, eu tinha 13 anos, eu não conheci meu pai e não tive irmãos. Eu fui criada sem pai, sem mãe, sem irmãos. Ia para um abrigo, mas aí a minha tia, graças a Deus, a minha amorosa tia, me criou. Então, a desencarnação de entes queridos faz parte da minha programação de vida, eu não tenho dúvida alguma. Porque Chico nos dizia, estamos no lugar que os nossos pés nos colocaram, vivenciando as situações que nós construímos para nós e vivendo com as pessoas que colocamos em nossas vidas, vivendo as situações que nós colocamos para nós. E a doutrina dos espíritos, no início a gente pensa que fomos castigados.
Mas nós temos que viver todas essa experiência, viver o luto. Não é tratar as coisas, não é, Amélia? Como que eu faço com as roupas deles? Como que eu faço com a minha vida sem eles? Como que eu vou continuar? Como que eu vou voltar a cantar, dançar? Porque eu sou muito alegre, eu adoro dançar, eu adoro cantar. Não vem me dizer que eu não posso passar um dia sem dançar, porque eu danço. Eu estou ali na cozinha fazendo almoço e estou dançando. Então, como... E um dia minha tia me ouviu ouvindo o Roberto Carlos, tinha uma semana, que eu gosto muito do Roberto Carlos, tinha uma semana que Bruno tinha desencarnado, ela falou, não, você não pode ouvir essas músicas agora. Falei, meu Deus, o que é isso? Então, eles nos passam que nós temos que ser tristes. E nós não fazemos ideia, nesse processo, o que a alegria é capaz de fazer. Por quê? Amélia, você perdeu o corpo físico do seu filho, do seu esposo. Eu perdi da minha mãe, mas ainda nós estamos conversando sobre meu filho. Eu perdi o corpo físico e a convivência material com eles. Agora, imagine o que eles perderam. Toda aquela história de vida com a minha esposa, com a minha família, história de vida do meu filho, com pouco tempo de formado, iniciando na Marinha, com 21 anos. Então, a perda deles é muito maior do que a nossa. E quem que eles vêm procurar? Quem que eles vêm procurar? Eu não tenho dúvida alguma que Bruno veio procurar a mim, porque ele veio. Tinha mais ou menos uma semana que ele tinha desencarnado, eu vi ele andando pela casa, e ele frequentou a evangelização, frequentou a mocidade, ele ia a reuniões, ele andando, nós fazíamos o culto do evangelho lá, fizemos na terça, ele desencarnou na quinta, ele andando pela casa, eu pedi licença às minhas tias que estavam comigo, a tia que me criou e a outra, e fui para o quarto, cheguei lá, ele estava, falou, mãe, o que aconteceu? Eu morri? Então, ele veio procurar quem? A mim. A mim que ele veio procurar. Enquanto as dificuldades dele, ele procurava quem? A mãe. Seu esposo procurava quem? Você, Amélia. Seu filho? Você. Entendeu? Então, ele veio procurar a mim. Se eu estivesse naquele estado, jogada na cama, sem essa certeza que ele está vivo, sem a certeza que ele tem que estar feliz, que ele tem que estar bem, e eu também não posso me entregar. Muitas mães com depressão, muitas mães em estado de quase loucura. Eu gostaria de poder passar 5 minutos só a minha experiência, para depois fazer o link um pouco com a sua experiência. Você quer fazer agora? Pode Sim, passar gostaria, agora? se pudesse, assim depois você fazia o link. Eu não, fiquei... Você quer fazer? Você quer Sim, fazer agora? eu quero falar agora um pouquinho, que é para depois você fazer a ligação com a sua experiência e poder fechar, dar o final, o remate final. Tá bom, fala aí. Eu queria dizer que eu fiquei viúva aos 25 e não conhecia a doutrina espírita. Não conhecia. Mas eu tenho a mediunidade aberta desde os 10 anos de idade. E a primeira vez que me despertou a mediunidade foi sonhar que a minha avó, com quem eu vivia, iria morrer 2 dias depois. E a minha avó não estava doente. 2 dias depois, a minha avó morreu. E várias morreu um irmão, aos 17 anos, eu sabendo. Porque eu sabia, eu sonhava, eu tinha uma sensação de dupla vista e tinha noção de tudo. Nunca me perturbei com nada. Sabia que a vida continuava mesmo sem ter contactos com a doutrina espírita. Desde os 5 anos de idade que eu tenho conhecimento de que a vida continua, que eu lido com o aspecto espiritual, porque o meu pai me levou a isso. Isso ajudou a entender, quando eles partiram, por exemplo, eu não deixei que a mágoa se instalasse em mim. Não aceitei ver o homem que provocou o acidente, porque eu não queria odiar. Eu sabia que o ódio ia criar problemas a mim e o bebê que ainda estava no útero. Não quis ir ao tribunal para ver, não quis indemnização, porque eu dizia que não há dinheiro que pague a vida deles. Um mês depois, eu fui evacuada para Portugal, porque eu era chefe de departamento no Estado. E todo mundo estava preocupada, e todo mundo tentando fazer alguma coisa. Fui evacuada para Portugal. Com 7 meses de gravidez, foi quando ele morreu. Aos 8 meses, eu perdi 20 quilos. Quando cheguei no hospital em Portugal, todo mundo não dava por ela se eu ia ficar ou não. Tive a bebê
nasceu a bebê em Portugal, regresso para Angola e um mês depois regresso novamente para Portugal para estudar. Porque eu nunca deixei que a dor me trouxesse mágoas, mas eu fui à procura de soluções. Não conhecia a doutrina. Eu só conhecia a força do amor. Eu conhecia a força da existência de Deus. Claro que a gente, quando perde alguém, entre aspas, nós questionamos, mas Deus está onde? E eu não questionei se Deus está onde. Eu disse que Deus era justo, mas eu ia procurar de Deus que me criou a mim e não o Deus que os homens criaram. Esse Deus nervoso, barbudo, que castiga os seus filhos. Eu vou procurar do Deus que me criou a mim. Porque eu, hoje, há 7 anos, perco um irmão, nos 18 anos outro, quando a minha mãe ia tirar o luto, morreu outro irmão, e aí eu deixo uma hipótese no ar. Ou Deus não presta, ou os homens explicam mal. E quando morrem os dois, eu digo, Deus é justo, mas eu vou à procura desse Deus justo, e não o Deus que os homens criaram. Eu sabia que existia, sim, a comunicação com os espíritos, porque eu tinha essa abertura, e fiquei à espera. E porque eu queria uma explicação lógica, eu sou uma pessoa de muita lógica, eu queria saber o que foi que aconteceu, por que eles tinham que morrer juntos. Eu pedi a Jesus, por favor, se eu tiver algum mérito, eu só preciso de saber o que é que se passa. Sem parar, minha irmã. Fui trabalhar no hotel, como gerente do hotel de 4 estrelas no Brasil. Fui fazer formação. Eu não parei. Não deixei que nada que facilitasse a minha vida, como beber um gin tônico, por exemplo, fosse dormir. Não. Eu quero acordar, eu quero estar consciente. Eu dizia, a dor tem que ser minha amiga. Eu não posso tomar um comprimido agora e amanhã acordo e está tudo na mesma. Eu tenho que gerir essa dor. Essa amiga, essa dor tem que ser minha amiga. E eu, 10 anos depois, recebo uma mensagem psicografada. Foi a filha que eu estava grávida que recebe a mensagem e começa a melitinha do coração, que era a maneira como a minha filha me chamava. E ela explicava que eu aceitei ser mãe dela, mesmo sabendo que sairia da terra escandalosamente, mas que eu aceitei. E deu lá outra explicação. O que eu queria dizer é que quando tacitamente começamos a estudar a doutrina, eu não tive dificuldade nenhuma, pelo contrário. Achava que a loucura que eu achava que tinha, afinal não era loucura, era alguma coisa que estava escrita. E hoje temos um projeto social que atende 6.000 e tal pessoas por dia, gratuitamente, na escola, maternidade, hospital, tudo para apoio àqueles que precisam de fazer um upgrade da sua vida. Eu acompanho as dores todas, as mães que perdem filhos, que têm a possibilidade de me encontrar, ou de saberem que a professora Casalma pode ajudar, eu vou, nem que seja à noite, porque eu conheço essa dor. E vou-lhe dizer, amiga, levanta, a vida continua mesmo. Por mais dores que tenhamos, a vida continua e ninguém morre. E é assim, minha irmã, que eu tenho ajudado muita gente, quer mulheres que perdem maridos, quer maridos que perdem mulheres, para dizer, eu sou a prova disso. Só que não pude parar. Não pude nem ficar na cama. Se a gente se deixar cair, é claro que a gente vai mesmo cair. E uma mãe que perde um filho, eu digo hoje, não é justo que uma mãe que perde o filho se suicide. E os outros filhos que ficarem? E as pessoas que estão à volta? Nós temos comprometimentos com muita gente. O processo reencarnatório faz-nos ligação com muita gente. Então, a perda de um filho dá-nos para nós sentirmos, como disse a irmã, que ele não morre, porque ele vem contactar conosco, ele vem conversar de várias formas. Agora, precisamos de abrir a mente para isso. Claro que se continuarmos a pensar que quem morreu, morreu, acabou, claro que a gente não vai ter o benefício disso. Mas se nós conseguirmos abrir a nossa mente de que ninguém morre,
mudamos de dimensão e não perdemos a nossa vida, somos beneficiados. A mãe é o maior elo de ligação com os seus filhos. Hoje eu estou a acompanhar o jovem que morreu ontem com 27 anos. É uma dor imensa. Eu sou psicoterapeuta e falei com ele ainda em ressonância psicoterapeuta há 2 dias. E ele só dizia, sossegue minha mãe. Mas a gente sabia que ele ia partir. Ele partiu ontem. E era para falar com a mãe dela. E eu fui naquela agonia imensa. Mas é preciso dizer, mãe, calma. O seu filho não morreu. O corpo, sim. E fazer ver racionalmente. Se ele teve um problema no cérebro, teve um problema ali, não é preferível que ele venha em espírito para conversar consigo do que você ter uma pessoa numa cadeira de roda que você quer ver, mas acaba sendo um egoísmo, porque a gente quer ver a pessoa, mas a pessoa está sofrendo. A mãe que ama, porque há mães que amam e há outras que não amam. Nós sabemos disso, mas uma mãe que ama vai à procura do conhecimento para melhor ajudar o seu filho que partiu e os filhos que ficaram. Só quero dizer, não é justo que uma mãe se mate. Eu fiquei sem nenhuma. Eu fiquei sem a minha filha mais velha e fiquei sem o marido. Não tinha com quem dividir a dor. Não sabia se ia chorar pelo marido, não sabia se ia chorar pela filha. Menina de 25 anos. Mas eu dou graças a Deus. E hoje, se me questionarem, você, se tivesse que voltar atrás, passaria pela mesma experiência? A resposta parece ridícula, mas eu vou dizer que passaria sim, porque me tornou uma pessoa diferente, uma pessoa que vê a dor do outro, que vai atrás da dor da outra pessoa. Uma pessoa que sente, que tem empatia pelo outro e que não tem hora para trabalhar, não tem hora para servir. Eu não tenho hora. Seja qual for a hora, meia-noite, 1h, 2 da manhã, não importa. Se me encontrarem, eu estou pronta para livrar uma dor. Era isso que eu queria dizer, minha irmã. Só uma pergunta, Muito Amélia. Depois, você teve a Casa do Caminho de Angola. Uhum. Foi uma inspiração tua, depois da morte do teu esposo e da tua filha? Você recebeu alguma mensagem? Ou como surgiu? Ela fez... Não, a Casa de Caminho vem da minha alma, porque eu desde os 10 anos que eu choro para ajudar pessoas. Eu desde criança, eu nunca dancei. Eu não dancei, canto muito, mas eu me preocupava muito com o pobre, me preocupava muito com o doente, criança com 10 anos. Eu queria resolver o problema de quem sofria. E já fomos fazendo trabalho assistencial. Quando o marido morreu, foi outra situação, depois acabei tendo um outro marido, e com esse nós arrancamos para um projeto assistencial sem ser ainda na doutrina espírita. Portanto, a doutrina espírita veio a nós pela caridade, porque nós fazíamos caridade, e fomos fazer caridade. E ao fazermos caridade, encontramos uma pessoa que tinha os livros da doutrina. E, como sabem que eu estudo muito, era assim, Mela, como você, como os livros, será que você quer ler uns livros de uma tal doutrina? Sim. Eu, como lia muito, e eu era ávida, eu li os 6 livros, sem exagero, em 8 dias, porque eu não dormia, porque eu senti, meu Deus, está tudo escrito. Afinal, está tudo escrito, eu não estou louca. Está tudo escrito, porque eu tinha essa noção da imortalidade, da vida para além da morte, da reencarnação, porque eu já falava da reencarnação, mesmo sem conhecer a doutrina. Portanto, a Casa de Caminho foi mais uma prenda para Jesus, agradecimento a todos aqueles que deram o contributo a mim para sobreviver, porque é claro que eu, para sobreviver, tive que receber muito amor. É uma injeção de amor, e aqui em Angola é fácil, porque nós somos uma rede social. Os amigos e as amigas ajudam muito, a gente não fica sozinha para nós. E é por isso, e por essas e por outras, que eu defendi no doutorado o amor como força motriz, defendo a promoção da paz, porque efetivamente eu sou uma amostra de que me levantei e continuei a vida porque eu fui muito amada. E o amor é essa força que faz a gente ficar de pé. Então, a Casa de Caminho veio do quê? Do livro, nós lemos o livro, o primeiro livro que nós estudamos foi o Nosso Lar. E o Nosso Lar, no primeiro capítulo, no último parágrafo, diz: ó irmãos da terra, suai agora, para não chorardes depois. Mas nós já fazíamos caridade. E então nós arranjamos um terreno, por isso é que ele é imenso.
A Casa de Caminho tem 42 hectares, 42 campos de futebol juntos. E foi homenagem a André Luiz, porque eu assino por baixo nessa mensagem. É para fazer agora e não para fazer depois. Só isso. Obrigada. E desculpa, então. Isso, não foi por... Não, que isso? Isso que é uma experiência melhor que essa? Não é, Horaci? Que coisa maravilhosa! É uma bênção! Maravilhoso! E nós começamos também aqui o trabalho do Cantinho de Maria, e o trabalho assistencial com sopa, fazíamos a sopa e levávamos. E como eu gosto muito da dança, eu aprendi a gostar da dança quando eu fiquei órfã. Ou eu chorava ou eu dançava. Eu resolvi Exatamente. dançar. Pegamos umas meninas na favela. Conheci uma amiga de nome Zara, que ela foi professora de balé na Espanha. Fez o curso lá. Pegamos essas meninas, colocamos essas meninas, conseguimos as roupas, a sapatilha e tudo, e tiramos essas meninas da rua, da droga, da prostituição, e colocamos no Teatro Municipal para fazer a apresentação na abertura da Mostra de Música Espírita que a gente apresentava. Eu não canto, se eu cantar, ninguém fica aqui, foge todo mundo. Então nós temos que nos juntar, porque eu canto e não danço, e você dança. Tá vendo, Horaci? Você no Rio, olha, ela na Angola, olha, tem algum motivo para vocês se conhecerem. Eu penso o seguinte, até hoje, eu vejo assim, as pessoas me veem, aí eu começo logo a dançar no meio que as pessoas estão, as mulheres que estão lá de cara triste, logo começam a sorrir. Daqui um pouco estão... Porque eu acho que a alegria... André Luiz é que me disse isso, olha que me disse, que diz para todos nós, que a alegria cura feridas perispirituais. Cura tudo. A alegria, eles armazenam. Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, que ele fala sobre o carnaval no Rio de Janeiro, na nossa terra, na minha terra, eles conseguem colher energia da alegria, armazenam para depois fazerem tratamentos nos perispíritos que estão chegando com problemas imensos no plano espiritual, com a nossa alegria. Não tem dúvida. Aí fundamos o grupo Unidos pela Saudade. Escrevemos cartas durante muito tempo, escrevendo, visitando. Eu sou como você, eu batia na porta, agora pela pandemia não. Aí bati na porta certa feita, que o filho o único filho de uma senhora tinha desencarnado, ele era motorista de uma ambulância, e desencarnou. Peguei e bati na porta, ela gritou lá de dentro, não tem pão novo, só tem pão duro. Pois eu quero pão duro, abra a porta para mim. A Nancy. E assim tem sido. E é como você falou, Amélia, se procurasse, quando minha mãe desencarnou, quando eu fiquei órfã, eu não era espírita, eu me tornei espírita. Bruno desencarnou com 18 anos, então o Vitor tem 36 anos que eu me tornei espírita, de coordenar grupos de estudos, de fazer o trabalho da distribuição de sopa, de visitas, enfim. Aí agora eu tenho um Cantinho de Maria, que é aqui no meu sítio, e aonde eu queria chegar, a força que eu consigo encontrar nesse amor sublime de Maria, é o que tem me sustentado. Se vocês conhecessem Horaci antes da desencarnação do Bruno, e Horaci hoje, depois desse tempo, existe uma diferença incrível. A Horaci da passarela, a Horaci vaidosa, pobre que não tinha comida, mas vaidosa. E a Horaci de hoje que não deixou de ser vaidosa, mas é diferente. Entendeu? Então, eu acredito muito, Amélia, esse trabalho magnífico que você faz. Eu quero estreitar os nossos laços. Eu quero estreitar os nossos laços. Você com as mãezinhas daqui do Unidos pela Saudade, e eu com você. Já pensou? Vencendo, indo além do oceano, esse nosso encontro, que coisa maravilhosa. Podendo dizer para uma mãe igual me ligou semana retrasada, eu não conheço a grande maioria das mães aqui, eu tenho feito trabalho, meu trabalho tem sido fora do Brasil, interior de São Paulo, Nordeste, são mães que entram em contato comigo que eu nunca vi e tenho a impressão que nunca vou ver pessoalmente, mas alguém me liga, fala, Rora, entra em contato agora porque essa mãe quer suicidar.
Aí eu vou conversar. Tem sido a minha grande luta é com essa questão, sabia? Maravilha. Não sei se é justamente pela alegria que a minha grande luta tem sido essa. Aí eu passo, eu digo para ela assim, mãe, o seu filho perdeu muito mais do que você, a sua filha. Agora você, ele vai bater no seu coração. E cadê aquela mãe corajosa? Você, Amélia. Cadê aquela mãe guerreira? Cadê aquela mãe que pode estender o coração alegre e dizer para ele, meu filho, eu estou aqui, mas você está daí. Comece, vá. Igual eu disse para o Bruno, Bruno, você não morreu. Quando ele me disse, mãe, eu morri, eu falei, você não morreu. Mas você conhece, ele frequentou a doutrina, que a morte não existe, mas você não pertence mais aqui. Aí, vá com esses que estão ao seu lado, tentando te conduzir. E ele foi. E ele foi. Nesse momento, Amélia, eu vi o que pode acontecer com a renúncia de um coração de mãe. Porque eu tenho uma mãe que chegou para mim semana passada, que o filho suicidou-se, pulou do 27º andar, e ele não sai da casa, e ela não libera ele da casa. Não sai. E com isso a gente tem que passar a libertar. A nossa renúncia tem que ser tão grande que eu tenho que dizer a ele, vá, continue o seu trabalho, você não pertence mais a esse mundo. Eu ter a coragem, ter o desprendimento de não falar com ele, fica aqui que eu vou cuidar de você. Tem mãe que diz, eu quero que ele fique aqui, depois de morto, para eu cuidar dele. Isso é desequilíbrio mental. Guarda as cinzas anos a fio. Isso é desequilíbrio, filho. Ali. Olha, você... Hã? Isso é desequilíbrio, tadinho. Desequilíbrio mental completo. Fica. Graças a Deus você conseguiu o equilíbrio. Eu não foi fácil. Eu precisei de psiquiatra. Eu precisei de um psicólogo. Eu precisei de um terapeuta. Eu precisei abraçar a doutrina dos espíritos de uma forma que eu realmente acreditasse que a morte não existe, porque eu passei fome, eu passei necessidade, passei um monte de coisa, mas nunca deixei de dançar. Sambar era comigo mesmo, entendeu? Então, isso aí, mas eu caí, Amélia, eu caí, eu precisei de um psiquiatra, eu precisei de remédios, eu desenvolvi 13 pneumonias com a desencarnação dele, entendeu? Então, a gente vai lutando, eu fui lutando. Hoje eu posso dizer, eu aceitei. É o único filho? Era o único filho? Não, tem outro, tem o Vitor, mais novo. Quando o Bruno se encarnou, o Bruno tinha 21, o Vitor tinha 17. Vitor mora a 2.000 quilômetros daqui, ele já me deu 2 netinhos. E aí, com a reencarnação, quando chega o netinho, eu pensei, agora é o Bruno que está de volta. Aí o Vitor falou comigo, mãe, não faça isso, vai botar muita carga em cima do Guilherme. Aí eu ficava observando, olha, ele gosta do que o Bruno gostava, olha, ele gosta de fazer o que o Bruno fazia. Para mim, o Guilherme era o Bruno que já estava de volta. É o que eu ia dizer da reencarnação. Aí eu faço a reunião com as mães que perderam filhos, ali a gente conversa, aí a gente fica muito tempo ali e vamos atrás também. Aí naquele dia eu falei, vocês hoje vão escrever uma carta para os seus filhos. Aí a moça que começou a distribuir os papéis, eu também, ela falou comigo, Rora, você não vai escrever? Eu falei, não, porque ele já reencarnou. Para mim, ele era o Guilherme. Aí eu comecei, aí na hora que eu dei um passo para trás, para frente, ele me parou e falou comigo, mãe, escreve para mim. Aí eu voltei, peguei o papel e comecei a escrever. No meio da carta que eu estava escrevendo, ele colocou, mãe, o Guilherme não sou eu. É um espírito muito amado e familiar, mas eu estou ainda do lado de cá. Então, essa reencarnação, nesse número de pessoas que você atende, isso faz um bem incrível para a gente saber, não, uma hora nós vamos estar aqui ou lá. Agora, hoje em dia, eu me pergunto, será que eu quero que ele esteja no corpo enquanto eu estou aqui? Eu quero encontrar ele lá. Mas aí a doutrina dos espíritos vem nos dizer que nós vamos nos encontrar. André Luiz nos diz no livro Missionários da Luz, daquela viúva que estava muito sofrida, que ela é levada à noite com a equipe de André Luiz, lá no plano espiritual, para encontrar com o esposo, em espírito. Só que o esposo já estava desencarnado, lá no berço do netinho.
Aí isso, então, fortaleceu o meu pensamento, lá no berço do netinho. Mas ele tomou a forma perispiritual de quando o marido dela, quando o esposo, e encontrou com ela no plano espiritual. Aí, Guilherme não é o Bruno, mas o Antônio chegou, está com 2 anos. Aí agora eu começo a procurar no Antônio. Será que é? Será que não é? Mas a reencarnação é uma oportunidade maravilhosa. A reencarnação é uma coisa bela. Nossa. A minha filha já está reencarnada com minha neta. Adélia, olha que tem maravilha. certeza? 5 anos antes dela encarnar, falou comigo, mãe, Nossa. eu voltarei, porque ela depois veio como uma trabalhadora da casa, como uma das guias da casa. Nossa. Ela tem quantos anos que ela falou com você que ia voltar com a neta? Tinha quantos anos? Neste momento ela tem 12 anos, mas okay. ela falou comigo 5 anos antes dela encarnar. A minha lida com os espíritos é muito efetiva, é muito... Eu acho que eu sinto mais saudade de espírito do que de pessoa na carne, sabe? Porque ela é tão efetiva. Depois desta comunicação e com os nossos trabalhos mediúnicos, etc., etc., e como essa filha que eu fiquei grávida, ela tinha uma mediunidade também muito extensiva, a gente tinha muito contato com os espíritos. Então, nós sabíamos... Fazíamos muitos trabalhos até com essa filha já desencarnada. Havia alturas que ela ficava assim sem aparecer para conversarmos um pouco sobre os trabalhos espirituais. E eu dizia assim, mestre Jesus, porque nós somos muito amigos, eu e o mestre, já foi para o plano espiritual. Agora, por amor de Deus, eu quero saber notícias dela. Vamos lá dividir essa coisa, quero pelo menos saber como é que está o trabalho espiritual. Um dia ela vem e disse, mãe, está tudo bem, Velvite? Há tanto tempo, mãe estava com problema no perispírito porque fomos a um trabalho um pouco complicado. Eu disse, filha, mas não pode ser assim. Ela dizia assim, mãe, por amor de Deus, a mãe não tem moral de falar uma coisa dessa. Sabe por quê, mãe? Porque você está na carne, mete-se em cada talho que só Deus sabe. A ligação era muito boa, é muito boa. Forte. Entretanto, ela avisa-me que, mãe, eu vou reencarnar, como filha da Neide, filha mais velha. Mas a mãe não pode dizer nada, porque ela é tão rabugenta que pode não me aceitar como filha. Era a irmã mais nova que eu tinha ficado grávida. Um dia minha filha chega a mais e diz... nova ficou no ventre, sim, né? Sim, ela questiona e diz, mãe, eu estou aflita, estou com problemas, o que foi? Quero falar consigo, mãe. Quero falar consigo. E eu, olha lá. E fala também com o pai. Pai, quero falar consigo. E o meu marido liga para mim, o que se passa? A Neida quer falar comigo. Eu disse, também quer falar comigo. Eu disse, será que a Velvitia já está a vir? Como é que tu sabes? Eu disse, não sei, só estou a deduzir, né? E ela vai a conversar e diz que estava grávida. Só que a ligação durante a gravidez continuou sendo muito efetiva, porque antes dela nascer, ela avisou, mãe, atenção com isso, aquilo outro. Mãe, atenção. Mãe, vê se consegues estar no momento do meu parto, por favor, porque eu vou precisar do seu aconchego. Vou precisar da sua fala para eu ter força de estar. E coincidiu tudo eu estar no bloco operatório e cantar. Os médicos operaram a minha filha ao som da minha voz. Né? E quando ela foi retirada, eu estava próximo e eu dizia, Velvite, eu estou aqui. Agora, o processo reencarnatório é belo, porque durante o mês inteiro ela não aceitava o banho da mãe. Porque ela sentia que aquela mãe era a irmã mais nova. Não era a mãe, não era responsável para dar banho. Sim, nem pensar como é que a irmã mais nova vai me dar banho. Era assim, ela gritava se ela lhe pegasse, tinha que ser eu a dar banho e conversar com ela. Agora, o que eu quero dizer é que é belíssimo o processo reencarnatório, se nós tivermos a mente aberta, é lindíssimo. Essa menina tem 12 anos, começou a fazer passe no centro espírita, no nosso, aos 2 anos. Olha que coisa. Sim, isso é de repente, bom, né? Um dia ela chega, bebê pequenininha, ninguém dava por aquilo, faz um gesto que era para lhe tirarem o casaco, um irmão que estava na sala, tira-lhe o casaco, e ela dirige para alguém e faz o passe. Depois toca na minha perna e indica, ela foi dando passe, indicando umas pessoas que eu tinha que fazer o passe. E depois toda a gente, os mais velhos, principalmente do centro, queriam ela, porque a Velvite é bebê, ainda,
o espírito ainda está aí fora. Então, eu quero dizer que é belo entender que a vida continua, é belo entender que nós podemos nos comunicar. Eu não tive hipótese de ficar doente. Não tive hipótese, eu precisava de salvar a filha que estava no ventre. Eu sou muito racional. Eu dizia assim, mas nem pensar. A minha filha não me viu a chorar uma vez, Doraci. Porque eu dizia, eu não posso deixar a menina perceber que teve um problema e ser uma criança infeliz. Não quero. A minha filha só soube que o pai e a irmã tinham morrido quando ela teve 9 anos. De resto, ela lidava, como aqui a cultura angolana também ajuda muito, a gente chama pai no pai dos nossos amigos, aquilo, aquilo outro. Eu dizia a ela, Neide, todos esses, o Tito e não sei o que, é pai, vai chamando pai, é pai, pai. E eles cuidavam dela como se fossem os pais dela, entende? Hoje ela está adulta, está 35 anos a menina, não tem trauma nenhum, não tem dor nenhuma assim. Claro que ela diz, mas eu só sinto a dor quando penso em si. Quando há um problema com alguém, eu pergunto como terá passado a minha mãe, pobrezinha, de ter perdido os 2 no mesmo dia. Okay? O que eu quero dizer às mães neste momento é que, efetivamente, algumas eu costumo dizer assim, às vezes nós caímos porque, efetivamente, conseguimos cair e temos essa oportunidade. Mas quando a gente não tem, a gente não pode cair. Se eu caísse, aquela criança não sobreviveria. 7 meses de gravidez, morre o pai, tem que ser operada, e eu tinha sido operada 2 vezes naquela gravidez. Não tinha como. Eu tinha que ficar de pé. E também essa questão da racionalidade, de acreditar, eu costumo dizer, eu não tenho fé em Deus. Eu sei que Deus existe, é diferente. Quando nós sabemos como é que Deus existe, acontece o que acontecer. A gente sabe que há alguma coisa que precisa ser explicada, mas que Deus está aí ao nosso lado. É aquilo que eu sempre entendi desde criança. Eu sempre entendi desde criança que Deus existe, sim. Por isso é que eu disse, eu vou à procura do Deus que me criou a mim, e não esse Deus que os homens criaram, que é nervoso, aquilo, outro. Porque o Deus que me criou a mim é justo, é amoroso, mas há explicações. E quando a doutrina espírita vem e diz que a lei de causa e efeito, problemas de vidas passadas, problemas aquilo outro, é claro que para mim foi tudo encaixadinho. Mas lutei muito, não pude parar. Nós fizemos também a sopa. Nós demos 3.000 sopas por dia. De segunda a segunda, Nossa. a todos os hospitais do Luanda. A nossa luta era não deixar morrer uma pessoa naquele dia, com a sopa e o pão. Foi uma luta imensa depois, mas eu naturalmente sou uma pessoa que olha a minha volta. Tinha o meu pai e a minha mãe. Tinha os meus irmãos, os meus amigos. Tinha uma amiga que estava grávida, notem, uma amiga que estava grávida. Mas eu, como parecia que sou uma espécie de gestora da família, aquela amiga era médica. E ela não fez exames complementares para zelar pela gravidez, porque aconteceu a morte do meu falecido marido e eu já não tinha condições para aquilo. Ela, quando foi ter o bebê morreu. Porque estava com o cordão umbilical, não tinha feito. E eu fiquei com a responsabilidade, porque ela disse assim, Melita, tu não zelaste por mim, mas eu também estava com problemas. E aprendi que, mesmo com problemas que a gente tem, nós temos que olhar para os outros que estão à nossa volta. E então a dor não me deixou cair, fez-me levantar para olhar para o mundo à volta. E eu hoje digo às mães, você tem 2 filhos, tem 3, se morreu um, mas você assumiu responsabilidade com os outros. Tem que ficar de pé. Porque aquela criança que perdeu o irmão também está a sofrer. E se a gente cai, aquela criança fica como? Mãe é uma figura sublime que tem que ultrapassar a sua dor para poder dar felicidade no filho que fica e no filho que vai. Esta é a minha mensagem. Não é fácil ser mãe, mas nós pedimos. Nós falamos com Cristo, com os amigos, que queremos ser mãe. E sabemos que trazemos desafios, mas mãe é mãe. Aqui em Angola,
Nós temos eu tenho muitos filhos, filhos do coração e filhos da barriga, como eu costumo dizer, como disse Cristo no livro Boa Nova. Há filhos, quando falou com Maria de Madalena, há filhos que vêm da barriga e há filhos que vêm do coração. Só que os meus filhos do coração têm tanta força quanto os filhos da barriga. Tem tantos. Se me perguntarem quantos filhos têm, não sei. Eu não sei, só sei que tenho muitos. E eu agradeço a Deus. E agradeço a Deus. Eu nunca fiquei sozinha. Eu tive uma amiga que ficou 1 ano na minha casa para eu não ficar sozinha. A cultura daqui ajuda demais a suportar a dor. Que lindo. Ajuda muito. Nós temos uma rede social da amizade, sem pensar no espiritismo, não. A própria amizade obriga-nos a olhar para o filho do outro, para o filho daquele outro, e os amigos estarem perto, a dor é dividida por muita gente. Okay? Então, eu tomei um comprimido. Eu tomei um diazepam. No primeiro dia, porque me deram. Mas depois eu pedi para não fazerem isso comigo, porque eu não quero tomar medicamentos. Eu quero viver. Eu quero ludibriar esta dor. Eu quero conversar com esta dor. Mas também depois fui acompanhado. O meu falecido marido via aparecendo várias vezes quando estava doente, no bloco operatório, e estava aí presente. A minha filha ficou muito tempo fechada, sem aparecer, porque a dor de perder um filho é mais forte, peço perdão, do que a dor de perder o marido. Porque o marido é filho da outra, mas o filho nosso saiu da nossa carne, ok? E é carne da nossa carne, e essa dor é intensa. Agora, perder as duas, nós éramos 3 dentro de casa, e eu fiquei sozinha, e fiquei com vergonha de estar viva, porque eu é que estava mal, operada 2 vezes, grávida, e a minha família, quando veio, todo mundo espantado, porque eles diziam que o comunicado foi mal dado. A Melita já morreu, mas o comunicado está sendo mal dado. Mas era eu que tinha ficado, e fiquei durante 1 ano ou mais com vergonha de estar viva mesmo, porque eles é que deviam ficar. Mas eu sabia que alguém ia desencarnar e eu achava que era eu, porque eu não tenho medo da morte. Não tinha medo da morte. Eu sonhava, como sonhava tudo, eu sabia que alguém ia desencarnar. E naquela hora, 1h da manhã, estávamos a conversar, eu e o meu falecido marido. Eu dizia para cuidar da criança se eu desencarnasse. Ele disse, se tu desencarnares, se tu morreres, eu vou morrer também. Portanto, a criança ficará órfã 2 vezes. Falou um pouco de mim. No dia seguinte, meio-dia, estava a sair da Marinha de Guerra e queria fazer qualquer coisa, mas eu sentia que o clima estava instalado. E eu dizia, não sai mais. Mas depois veio alguém, sempre aparece uma peça de alguém que serve de instrumento, e ele teve que sair. E aí foi o acidente. No outro dia a gente já fala, mas para não fazermos perder tempo, a palestra é da Horaci Naumini. Não, nós vamos fazer um mini seminário com vocês duas. Depois dessa. Eu gostaria apenas que vocês me deixassem uma mensagem, Horaci, para justamente aquelas mães, pelo sofrimento que vocês tiveram, estão se esquecendo do que vocês comentaram, que há outros filhos que necessitam da atenção, do carinho e do amor. Porque se esquecem, ficam focadas, cristalizam no que ocorreu com a filha ou com o filho que desencarnou. E eu gostaria que vocês, por favor, para fechar, Horaci e depois Amélia, deixem essa mensagem para essas mães que estão neste caso e que não veem. Eu imagino, me coloco no lugar dessas crianças, como elas devem estão se sentindo órfãs. Horaci, você, por favor. Eu me coloco no lugar também dessa mãe. O que aconteceu comigo? Eu senti, a Amélia foi assim, eu fui assim. Eu senti que eu tinha que ir ao encontro de outras mães. Eu tinha que ir ao encontro, eu faço encontro com mães, 400, 500 mães que eu tinha que ir ao encontro delas, porque uma não quer mais viver, uma fica doente, uma se tranca no quarto, uma não quer saber do marido, o marido não quer mais saber dela, ela desiste de viver. Aí eu vivi a minha realidade, eu tinha que sair daquilo e abrir o meu coração para as mães enlutadas. Eu chamo
Eu as chamo de mães enlutadas, porque nós vamos ver no Evangelho que tem a caridade material e a caridade moral. E eu acho muito forte essa caridade moral, que você pode abraçar outra mãe e falar com ela: eu sei o que você está sentindo, eu entendo a sua reação, eu entendo que você não está agindo porque você quer abandonar a vida, porque você quer abandonar o seu filho, você quer abandonar o seu marido. Eu entendo dessa dor. Como você disse, é uma dor que não tem nome, que não tem nome. Então, eu saio à procura das mães órfãs. E, por incrível que pareça, Amélia, por incrível que pareça, as mães que mais sofrem, as mães que mais ficam fechadas naquela vida, são as de poder aquisitivo. Que não precisam de um pão, não precisam de nada. Tem de tudo que você possa pensar. Moram em mansões à beirada de praia, que ali vai ancorar o seu iate, que não querem mais viver. Trancam-se naquele quarto luxuoso e não querem mais viver. E a gente fica pensando: meu Deus, eu fiquei órfã, eu passei fome, eu passei necessidade, você acolhe esse número imenso de pessoas com sopa, eu acolhi, eu criei 5 crianças até fazerem 18 anos e se casarem e saírem da minha casa, abriguei outras pessoas na minha casa, mas a gente fica pensando: meu Deus, como eu olho na casa da pessoa, como compreender que essa pessoa está sofrendo, que podia tirar 000, qualquer coisa do que tem e fazer o outro feliz, mas ela não quer isso. Ela está tão trancada na própria dor de sepultar o corpo do filho que ela não abre o coração, não abre a mente para nada. É sepultada viva. A irmã da minha amiga, quando a filha desencarnou na mesma época do Bruno, ela mora numa senhora cobertura em Brasília, ela se trancou no quarto dela, adquiriu uma doença que hoje ela não consegue mais respirar o ar de fora. Ela tem que sair junto com o balão de oxigênio, com a dor de ter perdido o filho. Veja só, a gente fica pensando: meu Deus, quantas coisas essa mulher poderia ter feito? Quantas ajudas ela poderia ter levado? Eu vou em cada casa que você não imagina. O conforto que tem, as coisas que tem, e aquela mulher está parecendo um lixo em cima da cama. Está parecendo, assim, que não tem nada na vida, e realmente não tem, porque aquilo tudo que tem não tem nada, não consegue sobreviver a essa dor. E é atrás, ao encontro dessas mães. Eu não sei por que eu vou. Não sei se é porque pela alegria que eu tenho de viver, eu quero passar essa alegria para elas. Eu quero fazer com que elas vejam que aquele filho que está ali abandonado, que está se entregando à droga, que são muitos, está querendo chamar a atenção dela. Aquele filho que fala que vai se suicidar porque ela está daquele jeito, não tem um, são muitos. Está querendo chamar a atenção dela. E aí a gente vê o que a doutrina nos fala, que os espíritos nos influenciam, só não vos influenciam, de ordinário são eles que vos dirigem. Eles pegam aquela queda, daquela tristeza, daquela depressão e vêm, e acabam com aquele lar. O marido não aguenta, sai, arruma outra mulher, o filho sai, começa a se envolver, aquela mãe fica: ah, meu Deus, eu não aguento mais. Sabe aquilo que a gente sabe que é doença? Porque depressão é doença. Eu conversando com uma amiga que teve depressão e síndrome do pânico, ela falou: Rora, eu não consigo ver as cores alegres. Eu não consigo imaginar eu vestida de vermelho, de azul, como está aí com essa encharpe azul. Eu não consigo ver isso, porque eu só vejo em preto e branco, pela depressão. E é uma doença, sim, é uma enfermidade, sim. Não é? Que atacam muito as mães órfãs. Veja só, eu entendo isso e trabalho isso. Eu sou professora universitária, eu trabalho vários níveis. O nível de baixo, mais baixo, que é o que eu gosto, e o nível mais alto, mais alto. Porque eu gosto de baixo por quê? Porque de baixo não precisa de muito. Esse de baixo tem uma força lá dentro. Nossa, mãe. Que é só dar um abraço e essa pessoa levanta. O problema das nossas amigas, das nossas irmãs, que têm tudo, é que eles levaram a sua vida pensando que o tudo material
é que era a base da vida. E no dia que perderam um filho, sentiram que aquela energia acabou, a vida acabou. E como são egocêntricas, peço desculpas que me estiveram a ouvir, esquecem-se até do filho que ficou ao seu lado. Porque se tivessem amor por elas próprias, para começar, para depois dar aos filhos, saberia que perdendo um filho, tinha o outro que tinha que cuidar. Segundo lugar, sabia que aquele filho ficaria só, porque tinha perdido um irmão. Ela provavelmente tivesse uma irmã ou um irmão, mas aquele filho tinha perdido o seu. Agora, sim, o problema é a deslocação da atenção. Uma mãe tem que saber deslocar a atenção. Eu falo porque passei por essa dor intensa. E não foi uma dor, só foram duas ao mesmo tempo. E as amigas que me tiverem a ouvir, por favor, ouçam com atenção. O primeiro passo é amar-nos a nós próprios. Porque ninguém dá o que não tem. Se nós não nos amarmos, não vamos poder amar o nosso filho. Vamos fazer do nosso filho nossa propriedade. No dia que esse filho partir, a gente acabou. E esquecemos o que está à volta. Por isso eu dizia que aqui em Angola é mais fácil suportar a dor. Porque nós somos uma rede, os amigos contam. Na hora de um óbito, por exemplo, você não está sozinho. Às vezes a gente nem sabe quem pagou o caixão. Porque os amigos todos se juntam para organizar as coisas. Por quê? Porque é o amor. E isso acontece na camada mais baixa e na camada mais alta. Eu sou conhecida, agora sim, a minha intensidade em querer tirar a dor do outro é tão grande que os meus guias dizem assim, irmã Amélia, atenção que não é para tirar a dor daquela pessoa. Por quê? Porque eu digo assim, se não é para tirar, não tragam essa pessoa para perto de mim. Porque eu vou lutar, mas eu vou tirar. Ok? Porque eu sei o que é a dor. Porque a minha terapia passa por fazer pensar. Eu adoro fazer pensar, porque quando eu não estiver mais com essa pessoa vai poder pensar e vai perceber que não pode deixar aquele filho que ficou sozinho sem irmão, em primeiro lugar. E ela, não há dúvidas que vai sofrer muito, mas a mãe é a sublimidade, é a estrutura de base, é o alicerce para o filho que foi, para o filho que é. Eu não fechei no Covid. Não fechei. Continuei a receber toda a gente presencialmente e à distância. Trabalhei muito no Covid. Houve uma mãe no Brasil, de uma entidade grande, que estava mal no hospital. E eu fui chamada, professora, por favor, o fulano de tal tem que internar nos cuidados intensivos, mas ele tem medo. E a mãe dele também está com medo. A senhora pode falar com ele? Posso. Doutora, eu estou mal, eu não quero ir, eu tenho medo de entubar. Ninguém lhe vai entubar. Ninguém lhe vai entubar. Se você não quiser, ninguém lhe vai entubar. E fique tranquilo. Porque eu precisava só que ele ficasse seguro, porque a cura do ser humano passa pela sua segurança. Assim como tirar a dor passa pela nossa segurança. Eu dizia, filho, se tranquilize. Eu vou lhe ajudar a você ficar bem e vou ficar ao seu lado. Quando você sentir alguém tocar-lhe na cabeça, sou eu. Está combinado? Está combinado. Cantei, porque eu faço a cura com música-terapia e com o abraço-terapia. Com Covid ou sem Covid, eu costumo dizer assim, mestre, eu estou fazendo minha parte. Se eu apanhar Covid, o problema é seu. Se eu partir para a pátria espiritual, você vai ficar sem a melinha. Mas eu vou fazendo o meu trabalho como tenho feito. Há casos que eu olhava e dizia, ixi, essa pessoa aqui tem Covid, e agora? Eu vou abraçar, porque essa pessoa tem que ficar melhor. E ficava melhor, minha irmã. Porque é a força do amor, da vontade de curar o outro. Entende? Esse senhor foi piorando pela sua mãe, pela mãe. O cordão umbilical da mãe e do filho estão presos um ao outro. O sentir da mãe, o pensar da mãe, as emoções da mãe, transfere-se imediatamente para o filho. Quando a mãe tem medo, transfere o medo. E o medo é um instrumento quântico para acontecer exatamente aquilo que nós tememos. Eu falei com aquela mãe, doutora, o filho só foi seu filho até estar na sua barriga. No dia que esse filho nasceu, deixou de ser seu. Ficou do mundo. Portanto, eu não vou deixar que a senhora, com seu medo, mate o seu filho. E essa mulher
Mas É agora assim vamos ficar para a próxima, porque eu acho que vocês são apenas instrumento para chegarem até essas mães, essas pessoas. E eu gostaria de convidá-las para continuar isso. Vocês topam? Então, vocês topam? Eu vou dar para vocês fazerem figurinhas, tanto a Horaci como a Amélia. Vocês vão ficar aí. Eu acho que daqui a pouco a Horaci e a Zélia vão passar lá em Angola, para a gente ficar lá, ver os Eu estou à elefantes. espera, né? Eu Bem, quero que ela Amélia, vá, para ela E aí ensinar a leva o dançar. Adalberto no meio do caminho essas também, mães, lá do essas Japão. mães que estão lá ricas, presas naquela dor, diga aí em quantas horas, em quantos dias eu faço elas ficarem de pé. E já marcar um próximo encontro para a gente conversar e dançar. Pois é, e E vamos ajudar. fazer isso. Ajudar a fazer um sovalzinho, ajudar a fazer uma coisa, ajudar a fazer outra. Sim, Entendeu? mesmo. Sim, labor, entendeu? terapia, pôr elas a trabalhar. Vamos trabalhar. Mas eu tenho que trabalhar para aquela mulher ficar, aquela mãe enlutada, ficar alegre. É isso. Entendeu? Então, porque se ela não sentir alegria, ela não vai conseguir superar. Ela Assim não vai mesmo. conseguir ficar de pé. Assim mesmo. Essa Né? é a técnica. pois é. E fazer Entendeu? um labor-terapia. É fazer elas É. levantarem. Vamos ver doentes, vamos ver pobres, vamos tratar. Esta é a Então técnica. vocês duas não vão fugir dessa, não. Porque agora a Horaci conheceu a Melinha, a Melinha conheceu a Horacizinha, e vamos nos juntar. E eu peço permissão para finalizar esse... Só um instantinho, gente. Para finalizar, até gaguejei agora. Essa gravação, e até a próxima, que vamos deixar que a nossa querida Amélia... Só um instantinho, Horaci. Cante para nós. Um beijo no coração. Até a próxima.